importante mesmo. Nós combinamos alguma coisa, meu filho? Combinamos alguma coisa? Nada? Então não é você não, então é outro. Brincadeira. Você tá bom, Flávio? Tá bem? Que bom que você veio hoje, hein? Primeira vez aqui? Segunda? Beleza, tá gostando? Sim. Que bom. Já veio de verde ainda, hein? Sabe que a cor dessa igreja aqui é verde, né? É, cara. Você veio com o uniforme certinho. Deixa eu te falar. Se você tiver que escolher, qual número você prefere? 1, 2, 3 ou 4? 2? Beleza. Então, de 1 até 16, qual número você escolhe? 10? Top, hein? Deus te abençoe, você acertou mesmo, cara. Pode sentar. Salva de palmas para ele, gente. Eu não tenho, queria ter uns bombons ali para dar para ele de presente, mas não tem nada. Vieram com você, né, Neide? Ah, que bênção. Recebi eles ali na chegada. Então, abra sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo 10. Foi você que escolheu, tá, Flávio? Sabe que você que escolheu, né? Marcos 10. Sabia não? Entendeu que foi você que escolheu, não? O nome do pai dele é Marcos. Você entendeu por que é que eu vou pregar em Marcos 10? Por quê? Porque você escolheu o número. Quando você escolheu o número 2, você escolheu o Evangelho de Marcos. Porque 1 a 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. Marcos tem 16 capítulos. Você escolheu o 10, então é Marcos 10. Entendeu? Então já vamos começar na paulada aqui do divórcio. Foi ele que escolheu, não tem nada a ver com isso, hein? Marcos 10. Saindo dali, Jesus foi para o território da Judéia, para além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava segundo o seu costume. Aproximando-se, alguns fariseus o puseram à prova, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Jesus respondeu: o que foi que Moisés ordenou a vocês? Eles disseram: Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém, uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Em casa, os discípulos voltaram a fazer perguntas sobre esse assunto. E Jesus lhes disse: quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Essa é a última mensagem da série Só Jesus Cristo Salva. E eu esqueci de vir com a camisa, Kelly. Tá suja. Eu usei ela o mês inteiro. Não deu tempo de lavar, de secar. Aí eu vim em homenagem aos homens da planície, que completaram 50 anos. Eu fui o preletor lá, do meu amigo Elias Teófilo, em homenagem aos homens batistas da planície do estado do Rio de Janeiro. Então, e essa mensagem vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Mas vai ser rápido. O primeiro ponto é: só Jesus salva nosso casamento. Só Jesus salva um casamento em crise.
Só Jesus pode nos salvar do divórcio. Porque não são poucas as investidas do inimigo. Não são poucas as propostas e possibilidades que o mundo nos oferece todos os dias para que nós caiamos em adultério. Ou que venhamos a nos divorciar. Eu era adolescente e um pastor começou a sua preleção dizendo: eu sou um adúltero. E a igreja toda regalou os olhos e pensou: misericórdia, o homem é o preletor da série de conferências, e ele abre a série fazendo uma confissão. O homem está em pecado, ele vai confessar o pecado agora diante da igreja, vai abandonar o púlpito e vai embora. Que história é essa? O homem disse que ele é um adúltero. Então ficou todo mundo assim, lógico, ele estava usando isso para chamar a nossa atenção mesmo. E conseguiu. E aí ele completou a frase dizendo: eu sou um adúltero, vírgula, em potencial. E ele discorreu sobre o fato de que somos todos pecadores em potencial. Se não vigiarmos, nós vamos cair em tentação. Portanto, só Jesus Cristo pode nos salvar. Nós que somos casados, só Jesus Cristo pode nos salvar do divórcio. Porque todos os dias a gente vive situações que vão nos empurrando para destruir nosso casamento e nossas famílias. Todos os dias. Todos os dias. E aí, os homens então querendo colocar Jesus à prova, e o X da questão aqui é o seguinte: Jesus apareceu como um mestre em Israel, um novo rabino vindo da Galileia, e pode vir alguma coisa boa da Galileia, principalmente de Nazaré, o pior lugar da Galileia? Então, os mestres de Jerusalém, enciumados com Jesus, começavam a propor-lhes algumas questões teológicas para ver se Jesus era realmente um mestre. E aí Jesus vai dando respostas que aqueles homens jamais tinham pensado como soluções para aquelas questões teológicas. Você se lembra aquela vez que aquela mulher adúltera foi trazida à presença dos homens? E os homens querendo pôr Jesus à prova, uma questão teológica, vamos ver se ele é mestre mesmo. E aí Jesus, o que é que a gente faz com essa mulher? Porque a lei de Moisés manda apedrejar, mas você está pregando o amor e o perdão. E os caras pensaram: agora nós pegamos ele, agora ele não tem saída. Se ele disser que é para apedrejar, ele está indo contra a sua própria mensagem de amor e de perdão. Se ele falar que é para amar e perdoar, ele está quebrando a lei de Moisés. Então agora ele não tem escapatória. Agora nós pegamos ele. E aí Jesus, o que é que a gente faz? E ele diz: quem não tem pecado, pode atirar a primeira pedra. E aqui, da mesma forma, os caras perguntam para ele: Jesus, a sua mensagem é de amor e perdão. Então, o que é que a gente faz com relação ao divórcio? É uma pergunta teológica, irmãos. É uma pergunta hermenêutica, ou seja, como este novo mestre da Galileia interpreta a lei de Moisés na questão do divórcio. Vamos colocá-lo à prova e ele não vai saber responder, porque ele prega amor e perdão. E Moisés mandou dar carta para uma mulher divorciada, repudiada, né? Então, se um homem quer repudiar, ou seja, mandar uma mulher embora,
ele precisa dar a ela a carta de divórcio. Isso está na lei de Moisés, demonstrando a maravilhosa graça de Deus, que eu vejo desde o primeiro versículo da Bíblia. Eu não faço essa leitura dicotomista de que o Antigo Testamento é lei e o Novo é graça. Não, tudo é lei e tudo é graça, porque Deus é tão gracioso quanto justo, Ele é tão legislador quanto misericordioso. Não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. Então Deus, revelando a sua graça através da lei, dizendo: já que as mulheres desse tempo lá da lei não podem trabalhar, não podem prover o seu sustento, se elas forem repudiadas pelos maridos, elas vão ser fadadas ou à mendicância ou à prostituição. Então, como Deus ama todos, e por isso ama as mulheres, Ele estava vendo aquela injustiça. Por quê? Repudiar por qualquer motivo, irmãos. O cara chegava em casa, acordava, olhava para a mulher e falava: seu cabelo hoje está feio, vai embora. Aí a mulher: que é isso, meu amor? Não, vai embora, não quero mais você não. Aí a mulher ia para a rua. Ia viver do quê? Se ela não pode trabalhar, não sabia ler, não sabia escrever, não sabia a lei de Moisés, não ia para a sinagoga, não ia para templo, nem para tabernáculo, não aprendia nada, não sabia nada, irmãos. Aí Deus olha aquela situação injusta e diz: não, o meu povo não vai agir dessa forma. Você quer largar uma mulher? Ok, é um direito seu. Então dê a ela a possibilidade de ser tomada por um outro homem. E isso é a carta de divórcio. A mulher era repudiada e saía de casa com aquele documento, a carta de divórcio. O que era a carta de divórcio? O marido dizendo: eu estou repudiando porque eu não gostei mais do cabelo dela, mas é uma boa mulher, é isso, isso e isso, ela não cometeu adultério, não pecou contra mim, eu simplesmente não quero mais. Pronto, dava na mão da mulher, ela saía com aquele documento. Caso algum homem gostasse dela, ela dizia: eu já fui casada, mas está aqui minha carta de divórcio, eu estou disponível para casar novamente. E aí ela podia ser tomada em casamento e não era mais obrigada nem a mendigar, nem a vender o seu corpo. Olha como Deus demonstra a sua graça e a sua justiça, salvando as mulheres repudiadas daquela situação. Quem entendeu diz amém. Aí os caras chegam para Jesus e dizem assim: vamos ver como ele interpreta. Vamos ver se ele é um mestre mesmo. E aí, Jesus? Se um homem repudiar uma mulher, tem que dar a carta de divórcio, né? E aí Jesus: não é o que está escrito lá? É o que está escrito. Sim, nós sabemos o que está escrito. Mas como o Senhor tem uma mensagem de amor e de perdão, a gente quer saber como é que o Senhor interpreta. Porque se existe amor e perdão no casamento, não é necessário ter nem o repúdio, nem o divórcio. Então agora a gente pegou ele. Entendeu, irmãos? Se ele disser que tem que dar a carta de divórcio, ele está indo contra a mensagem de amor e perdão. Se ele disser que tem que amar e perdoar e não dar a carta de divórcio, ele está indo contra a lei de Moisés. Pegamos ele. Aí o que é que Jesus responde? A carta de divórcio foi dada por causa da dureza do coração de vocês. Como vocês têm um coração duro, não conseguem nem amar e nem perdoar, Deus teve que dar um jeito, e o jeito foi a carta de divórcio. Mas a carta de divórcio não seria necessário se os vossos corações fossem amolecidos, quebrantados e estivessem dispostos a amar e perdoar, nenhum casamento precisava terminar. Pouca gente entendeu, mas pelo menos alguém entendeu. Então, por que é que só Jesus Cristo pode salvar o nosso casamento do divórcio? Porque Jesus Cristo traz a mensagem de amor e perdão. E se um casal se ama e se perdoa, nada os separa.
Ah, pastor, mas tem erro que é imperdoável. Só se o seu coração for duro. Percebe? Se tivermos o coração quebrantado e lembrarmos que olha quanto nós pecamos contra Deus e Ele não nos perdoou, então que direito nós temos de não perdoar o erro do nosso cônjuge? Ah, pastor, mas já errou comigo 3 vezes, ainda falta 487, porque é 70 vezes 7, então é 490. Então se errou 3, ainda falta bastante ainda. Mas você sabe que esse número 70 vezes 7, ele não é um número aritmético, ele é um número existencial, faz parte da hipérbole que Jesus está dizendo. 7 vezes, como dizem os religiosos, até 7 vezes a gente perdoa, na 8ª, acabou. E esse era o costume da época. Aí os caras, e aí Jesus, sobre a questão do perdão, como que o Senhor nos ensina? Porque agora o Senhor é o nosso mestre. Sobre a questão do perdão, o pessoal diz que é até 7. E no seu ensinamento é quanto, Jesus? É ele, 70 vezes 7. Como quem diz, perdoe todas as vezes que forem necessárias. Não há limite nem para o amor e nem para o perdão, a não ser que o nosso coração esteja endurecido. Mas se tivermos o coração quebrantado, não há erro que não possa ser perdoado. Há uns anos atrás, estava vendo uma reportagem aqui de São Paulo, e uma mulher, na porta de uma delegacia, e saindo da delegacia com vários repórteres e policiais, aquela confusão, um jovem, uma jaqueta jeans, tentando esconder o rosto, e ele havia matado um outro jovem por uma situação muito boba. E a mãe do jovem morto estava do lado de fora. Parece-me que era o dia do julgamento daquele jovem. E toda aquela mídia e toda aquela coisa em volta. E tentaram colher alguma informação do jovem que estava para ser julgado. E colocaram ele numa viatura e seguiram. Não sei se do presídio para o fórum, ou estava indo do fórum para o presídio, não lembro direito. Eu sei que logo após aquela confusão do réu, voltaram-se os olhares para a mãe da vítima. E um repórter ousado chegou na mãe e disse assim: ele matou o filho da senhora. O que a senhora teria para dizer para ele agora? E botou o microfone na boca da dona, e a dona disse: eu diria a ele que eu o perdoo em nome de Jesus. Só existe falta de amor e falta de perdão porque o nosso coração está endurecido pela nossa natureza pecaminosa. Se o Espírito de Deus estiver nos enchendo plenamente, nós teremos quebrantamento suficiente para perdoar todas as ofensas, assim como Ele já nos perdoou. Por isso que, em primeiro lugar, só Jesus Cristo salva o nosso casamento. Segundo lugar, só Jesus Cristo salva nossas crianças. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixem que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças no braço, impondo-lhes as mãos, as abençoava. Aí a gente olha isso daqui e crucifica os discípulos, coitados. Como que pode? Alguém querendo afastar as crianças de Jesus. Que erro terrível. Pois é, mas quando nós estamos na sala da nossa casa, recebendo uma visita adulta, e nossos meninos atrapalham, o que a gente faz com eles? E se nós estivéssemos numa sala de aula, todos sentados aprendendo com o mestre, e crianças entrassem atrapalhando a aula, o que nós faríamos?
É exatamente o que eles fizeram, coitados. Para de crucificar os caras, vocês também fazem tudo igual. Estamos com um mestre diante de nós nos ensinando. Vem esse monte de criança atrapalhar a aula. Para lá, menino, fica quieto. Está vendo que o rabino está dando aula? E aí Jesus, pode parar. Até agora eu estava só passando conhecimento. Agora vai começar a aula. Quer ver? Ó? Vem cá, menino, senta aqui. E aí ele bota o menino no colo. E essa é a verdadeira aula que Jesus veio para dar. Na presença dele, todos são importantes. Não importa a sua idade, nem o seu conhecimento, nem a sua experiência, nem o tempo que você caminha com ele. Todos são igualmente importantes. Por isso que eu não acredito que ministério infantil é para tirar as crianças para não atrapalhar o culto. Se a gente faz com essa motivação, a gente está sendo igual aos discípulos que foram repreendidos. Então, qual é a verdadeira e genuína e nobre motivação em tirar as crianças daqui? Porque lá teremos recursos didáticos e pedagógicos para lhes ensinar melhor. Se for com essa motivação, ok. Se for tirar para não atrapalhar, nós estamos aqui, ó. E precisamos ser repreendidos. Então, quem é que salva nossas crianças? Em nenhuma outra religião você vai ver o mestre, o líder, o guru, a referência, botando crianças e mulheres em evidência. Só Jesus faz isso. O divórcio está aqui para mostrar, e as crianças estão logo após para mostrar exatamente isso. Nenhum outro líder religioso ou fundador de religião, se bem que Jesus não fundou nenhum cristianismo, mas nenhuma outra espiritualidade na terra dá a evidência para mulheres e crianças tanto quanto fez Jesus. Terceiro, só Jesus nos salva da nossa avareza. Ou como diria o povo lá da roça onde eu fui criado, a nossa pão-durice. O brasileiro é fenomenal, né? O cara é pão duro. Olha só a metáfora para o cara ser avarento. Ele é pão duro, quer dizer o quê? Que ele guardou o pão para comer depois e o pão ficou duro de tão... Ele é tão avarento que ele não quis comprar o pão de amanhã, ele guardou o de ontem para comer hoje e ficou duro. É isso? Oséias, você que tem mais experiência de vida, para não dar para o vizinho. Ele guarda, mas não dá para ninguém. Fica duro, mas ele não dá para ninguém. Entendi. Está vendo? Conversa com quem entende, faz negócio com quem tem dinheiro. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você está me chamando de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honra seu pai e sua mãe. O homem respondeu: Mestre, conheço tudo isso desde que eu comecei a frequentar a sinagoga aos 8 anos de idade. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: Só uma coisa então falta para você. Vai, vende tudo que você tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Vem e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Aí a gente olha esse jovem aqui também e crucifica ele, né? Incrédulo, avarento, não quis abrir mão da sua riqueza para seguir Jesus, perdeu a vida eterna para largar de ser besta. Mas quantas vezes eu e você também não conseguimos abrir mão de coisas terrenas para fazer a vontade de Deus?
Por isso que só Jesus Cristo nos salva da nossa avareza. A gente fica às vezes agarrado com as coisas nesse mundo, achando que a nossa vida depende daquilo, só que a nossa vida só depende de Deus. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos discípulos, porque Jesus era assim, ele aproveitava todas as situações para dar aula para os caras. Vocês viram o que aconteceu? Então, toma essa aula. Tá! Jesus era assim, entendeu? Eu imagino que se Jesus um dia estivesse fazendo um churrasco, e os homens chegassem, comessem toda a carne, na hora de servir a comida não tinha carne para servir, Jesus ia aproveitar essa situação e ia dar uma cajadada em todos os homens. Só acho. Ele disse aos discípulos: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. O problema aqui, irmãos, não é que está mal traduzido, eu e minha boca grande, não é que está mal traduzido não, é porque a expressão reino, para nós, denota mais uma questão geográfica. O reino da Inglaterra, o reino de não sei quem, o reino do fulano de tal. A gente quando fala reino, já imagina o lugar que pertence àquele rei. Mas aqui, na minha humilde, modesta opinião, a palavra que melhor traduziria a intenção da fala de Jesus seria: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reinado de Deus. Ou seja, como é difícil para Deus reinar na vida de uma pessoa que se prende a outras coisas que não é o próprio Deus. Reino de Deus, irmãos, não é uma expressão geográfica, é uma expressão existencial. Quando Deus é o meu rei, quando Ele manda e eu obedeço, quando eu sou servo e súdito, me rendendo à vontade dEle, eu estou no seu reino, debaixo do seu reinado. Porque se Ele não reina na minha vida, eu não pertenço ao seu reino. Como é difícil Jesus reinar na vida de quem é apegado às coisas deste mundo. E coisas deste mundo, leia-se riquezas materiais, leia-se pessoas, cargos, funções, status, tudo isso. Porque às vezes a gente se prende em algumas coisas, ai, a minha vida depende disso, aí Deus vai lá e tira isso, porque Ele gosta de fazer a gente sofrer, não, para mostrar para a gente que a gente só pode depender dEle. É fácil perder? Claro que não. Está aí os corintianos, para não me deixar mentir. Ô Geraldo, me desculpa, mas eu não entendo nada de futebol, nem gosto de falar disso, que isso dá problema. Mas vocês não perderam um campeonato aí importante esses dias? Eu só sei disso, que vocês perderam um negócio importante. Perdeu? Não, sério, perdeu ou não perdeu? Então, e você mesmo tendo perdido, não está aqui com a camisa do Corinthians? Está vendo? É isso aí, irmãos. É você lembrar da perda, mas não perder a sua lealdade diante daquilo que você escolheu. Então, se o cara consegue, mesmo o time dele tendo perdido o campeonato, botar a camisa e vir para a igreja, por que que a gente não consegue continuar sendo fiel e leal a Deus, mesmo quando a gente perde algumas coisas? Tá falando. Tá vendo aí, Flávio? Cadê o Flávio? Já sumiram com ele daqui, tá certo. Culpa dele, hein, gente? Eu não tenho nada a ver com isso. Os discípulos, leia comigo, gente, 24, vê se eu estou inventando coisa. Os discípulos estranharam estas palavras. Por que estranharam? Porque igual o Geraldo estranhou. Quando eu falei que o Corinthians perdeu, ele, pastor, faz isso não, pô. Porque quando Deus vira para a gente e fala, perdeu,
No início a gente estranha mesmo. Como assim, Jesus? Eu achei que por ser seu discípulo, eu não ia perder mais nada. Ele fala, mas é exatamente pelas perdas que eu vou começar a te tratar. Vou te tirar algumas coisas para você aprender a depender só de mim. Quando você depender só de mim, eu começo a reinar na sua vida. Aí você pertence ao meu reino, porque você está debaixo do meu reinado. É aí que a coisa começa a ficar boa. Por isso, só Jesus pode salvar-nos da nossa avareza. Às vezes a gente agarra nas coisas e acha que não pode perder aquilo. O que a gente não pode perder é a vida eterna em Cristo Jesus. Mas Jesus insistiu. Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aí aqui tem 4 possibilidades. 4 possibilidades. Existia um buraco no muro de Jerusalém, que as pessoas vinham e para entrar, para não ter que dar a volta no muro e entrar pela porta da cidade, às vezes elas subiam por uma região, noroeste ou sudoeste, dava de cara com o muro e não com a porta da cidade. Como é um muro enorme, uma cidade grande, o muro roda a cidade toda, para cortar caminho, de acordo com o tempo foi passando, foi abrindo algumas brechas nos muros, eles foram aproveitando aqueles buracos e entrava por debaixo do buraco do muro. Dizem os historiadores que tinha um dos buracos no muro que parecia, pelo formato, o furo de uma agulha, fundo de uma agulha, entenda como quiser. E aí as pessoas chegavam ali, mas se ela viesse ou com um camelo, né, com várias malas, com as coisas da viagem, trazendo um cordeiro para poder fazer o culto, trazendo as bagagens da viagem, o furo era pequeno, de forma que não dava para entrar tudo, então só passava a pessoa. O camelo, se ela veio de camelo, não passava naquele buraco, ela tinha que pegar as coisas e ir passando coisa por coisa, porque não dava para passar carregando tudo, tem que deixar as coisas para trás para poder entrar sozinho, porque só entra um de cada vez sem nenhuma bagagem. Aí o pessoal pega essa figura e fala sobre a questão da eternidade, aquela ideia de que caixão não tem gaveta, ou seja, para entrar no reino de Deus não dá para entrar com nada, é você sozinho, ponto e acabou. É uma possibilidade? Sim. Tem outra possibilidade, de que Jesus está falando de uma agulha mesmo, de costurar. Mas aí, pastor, se for uma agulha de costurar, por que ele ia falar que um bicho, camelo, vai passar numa agulha de costurar? Ah, aí entra outra possibilidade. Jesus está ensinando e os seus discípulos, a maioria, são da Galileia. Em sua grande parte, pescadores. E tem uma corda bem grossa que é usada para amarrar grandes embarcações, que por ser muito grossa e formar tipo corcundas, então eles colocavam às vezes nos lugares para impedir que as carruagens passassem muito rápido, o que a gente chama hoje de lombada, aqui de onde eu venho, quebra-mola. Então, aquela corda grossona do uso das embarcações, por conta dessa utilidade da corcova, também era chamada de camelo. Então, se o furo da agulha é o buraco do muro, o camelo é o bicho que vem da viagem e não consegue passar carregando as coisas. Se o furo da agulha é a agulha de costurar, o camelo é a corda grossa do barco, que uma corda grossa não passa no furo de uma agulha de costurar. Quem entendeu? Uma coisa ou outra, escolhe a que você gostar mais, problema seu. Qual é a mensagem? Tanto lá quanto cá. Se o camelo é bicho ou corda, se o furo é buraco no muro ou buraco na agulha, a mensagem é a mesma. Para entrar é estreito. É estreito. Então deixa eu te dar uma notícia. Só Jesus Cristo pode nos salvar. Sabe por quê? Porque a porta continua estreita. Ela não passou por reformas. Ela continua estreita. Então o pessoal tem aí, né, jogado bastante água e bastante açúcar no evangelho, para ver se ele fica mais docinho, melhor de engolir.
eu sinto muito, mas o negócio continua estreito, não mudou não. Entendeu? Deus continua exigindo de nós uma vida estreita. Porque para passar, não dá para passar com muita coisa. Então a gente precisa aprender a renunciar a algumas coisas, senão a gente não consegue entrar no reinado de Deus. Porque para Ele reinar em nós, a gente tem que aprender a abrir mão daquilo que nós queremos para fazer o que Ele quer. E só Ele pode nos salvar. Então, só Jesus salva o nosso casamento, só Jesus salva nossas crianças, só Jesus salva a gente, porque nós somos tudo um bando de avarento. Em quarto lugar, só Jesus pode salvar, porque só Ele morreu e ressuscitou por nós. 32, estavam a caminho, subindo para Jerusalém, Jesus ia diante dos seus discípulos. Eles se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, chamando outra vez os 12 para um lado, começou a revelar-lhes as coisas que deviam acontecer com ele, dizendo: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias, ele ressuscitará. Ele estava falando acerca dele mesmo, daquilo que ele haveria de sofrer e de passar, porque escolheu nos amar. É por isso que só Ele pode nos salvar. Então aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. E Jesus lhes perguntou: o que vocês querem que eu faça? E eles responderam: permite-nos que na sua glória nos assentemos à sua direita e o outro à sua esquerda. Sua glória aqui quer dizer, nós estamos subindo para Jerusalém, já está ali no segundo momento, na segunda Páscoa. Na primeira Páscoa, Hosana, Hosana, aquele que vem. Na primeira Páscoa é glória, entrada triunfal. Na segunda Páscoa o pessoal já: ei, em nome de quem vocês estão fazendo isso? Já começa a dúvida. Na terceira Páscoa ele está ressuscitando porque acabou de morrer. Então na segunda Páscoa Jesus está subindo para Jerusalém e avisando: olha, o pau vai quebrar. Eu vou sofrer e vou morrer. Aí os caras: que nada. Ele está dizendo o seguinte: o pau vai quebrar. Quando o pau começar a quebrar, ele não vai, ele é o Filho de Deus. Nós vimos o que ele faz. Ele acabou de transformar água em vinho. Ele acabou de ressuscitar o filho daquela mulher lá em Naim. Ele acabou de andar sobre as águas. Você acha que ele vai morrer na mão de soldados romanos com uma espadinha de ferro? Nada. Ele vai dar um poder assim, vai matar todo mundo, vai virar o rei de Israel, que tanto nós esperamos. E quando ele sentar no trono, na glória do seu reino, porque quando Jesus falava do seu reino, ele estava imaginando, é esse momento em que ele vai sentar no trono e vai reinar. Então deixa nós já garantir aqui o nosso lugarzinho. Senhor, nós estamos entendendo a mensagem, o seu reino, o seu reino, o seu reino. Então quer dizer que quando o pessoal se rebelar, o Senhor vai matar todo mundo no seu poder e vai sentar, e aí o Senhor vai começar a reinar. Então quando isso acontecer, deixa eu sentar do lado direito e meu irmão do lado esquerdo, porque quem senta dos dois lados do rei são vistos com mais honra. Só Jesus nos salva nosso casamento, salva nossas crianças, salva da avareza, salva porque só Ele morre e ressuscita, e só Ele nos salva da nossa vaidade. Vaidade. Ai Jesus, nós estamos entendendo a mensagem. O Senhor vai tomar o trono das mãos do imperador, do César, e vai ser o rei que a gente tanto espera, o filho de Davi, o ungido de Deus, o Messias de Israel. Nós estamos entendendo, está chegando a hora. Quando chegar, deixa nós sentar do lado para a gente ter mais prestígio. Só Jesus nos salva da nossa vaidade, porque às vezes a gente serve a Ele com essa motivação, que por servir a Ele a gente vai ter mais destaque. O que é que Ele responde?
vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo em que sou batizado? Vocês não estão entendendo nada. Vocês acham que eu estou falando de trono em Jerusalém? Eu estou falando de trono no universo. Eu não vim para ser rei de um país, eu já sou o rei do universo. E quando eu falo do meu reino, eu não falo de um território geográfico, eu falo que eu quero mandar em vocês e usar vocês como meus servos, porque o meu reino não é desse mundo. Parem de olhar para o primeiro andar e olhem para o segundo andar, porque é lá que eu estarei assentado à destra do meu Pai, e é para lá que eu vou levar vocês. Não é aqui, é lá. Pensem nas coisas do alto, se conectem nas coisas do alto, porque é no alto que o nosso Rei está sentado. Parem de botar a expectativa de vocês em quem senta nos tronos deste planeta. Não importa quem vai sentar no trono da nação, continuará sentado no trono do universo o Rei dos Reis, o nosso Senhor e Salvador, aquele que salva o nosso casamento, aquele que salva nossas crianças, aquele que nos tira da avareza, aquele que morreu e ressuscitou por nós. Por isso só Ele pode nos salvar da nossa vaidade, e só Ele pode nos fazer enxergar essas coisas, porque só Ele pode nos salvar da nossa cegueira. Porque depois disso Jesus entra em Jericó. 46. Foram para Jericó, e quando Jesus saía, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu. Como é que era o nome desse cego? Não sei, eu sei que ele é filho do Timeu. Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu. Bar é filho em hebraico. Bartimeu, filho do Timeu. Como Jesus é o filho de José, como Pedro é o filho de Jonas, Simão Bar Jonas, porque não tinha sobrenome naquele tempo. Como é que as pessoas eram conhecidas se elas tivessem o mesmo nome? Então tem vários Simão. Como é que a gente separa? Bom, esse é o Zelote, esse é o Bar Jonas. Então as pessoas eram separadas ou pelo lugar de onde ela veio, Jesus de Nazaré, ou pelo ofício que ela praticava, Jesus o carpinteiro, ou filho de quem ela era, Jesus filho de José. Então não tinha sobrenome, as pessoas eram identificadas dessas três formas: ou pelo lugar de onde ela vem, ou pela profissão que tem, ou pela sua genealogia. Então o cara era o cego, filho do Timeu. Mas como é que é o nome dele? Não sei. Ele estava sentado na beira do caminho, ouvindo que era Jesus, porque ele era cego, mas não era surdo. Então ele ouviu que Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, porque ele era cego, mas não era mudo. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que calasse. Fica quieto, rapaz, está atrapalhando o homem. O homem está andando, ensinando os seus discípulos, o homem está sendo respeitado, acabou de quebrar na teologia os mestres lá em Jerusalém, o homem está ficando famoso, já está correndo a notícia que ele é o melhor mestre que tem hoje em dia. O homem está chegando em Jericó, você vai ficar gritando ele, larga de ser sem educação. Como se houvesse uma maneira correta de abordar a Jesus. Meu irmão, sabe qual é a maneira correta de abordar a Jesus? Aquilo que o seu coração está sentindo. Se você chorar, Ele te ouve. Se você gritar, Ele te acolhe. Se você clamar, Ele te abraça. Se você espernear no chão, Ele te pega nos braços. Não tem maneira correta de abordar a Jesus. O correto é abordar a Jesus. Se você tem uma necessidade, vá até Ele, chame por Ele, grite por Ele, esperneie, faça do seu jeito. Ele não considera nada errado, porque Ele quer curar todas as nossas enfermidades.
E quem tem doença tem dor, e quem tem dor tem pressa, e quem tem pressa nem sempre age de maneira sábia. Jesus leva tudo isso em consideração e nos atende apesar das nossas limitações. Muitos repreendiam, mas ele disse: tenha compaixão de mim, filho de Davi. Jesus parou e disse: chame o cego. Chamaram o cego, disse: coragem, levante-se. Ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou de um salto e foi onde estava Jesus, que lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? Olha como é que Jesus é educado, gente. O homem era cego. O que é que o homem queria? Nem sempre. A gente é que imagina, o cara era cego, então o que ele mais queria era voltar a ver. E se ele está com fome? Às vezes o que ele mais queria era um pão para comer. E se ele não quer voltar a ver, porque ele, a partir da sua cegueira, era um mendigo, e porque era cego, as pessoas se compadeciam dele, ele não precisava trabalhar, ele vivia de esmolas. Às vezes ele não queria voltar a ver, porque senão ele ia perder as esmolas da cegueira. Irmãos, se os gabinetes pastorais falassem, vocês iam conhecer a quantidade de pessoas que, mesmo sabendo que estão cegas, preferem continuar sem ver a verdade que as libertará. O cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Então, ele não era um cego de nascença, ele ficou cego na caminhada da vida. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você. Meu irmão, só Jesus Cristo salva. E se você nessa noite deposita fé nessa verdade, essa fé pode te salvar. E a palavra salvar aqui, embora seja soteria no grego, não é salvação de vida eterna, é salvação no sentido de sair daquela situação ruim. Igual quando você está numa situação muito ruim, precisando de ajuda, alguém chega, te ajuda e você fala: muito obrigado, você me salvou. Porque salvar tem essas duas possibilidades: salvação escatológica, vai para o céu depois que morrer. Mas tem a salvação no sentido de livramento daquela situação de perigo ou de desconforto. Então, Jesus não está dizendo: a sua fé vai te levar para o céu. Aqui não é salvação escatológica. Jesus está dizendo: a sua fé te salvou da sua cegueira. Você vai voltar a ver com os seus olhos físicos. Você vai voltar a ver o primeiro andar. Mas tem muita diferença entre a gente ver o primeiro andar e começar a ter visão do segundo andar. Sabe, queridos, às vezes a gente é cego para as verdades eternas e espirituais, embora a gente enxergue muito bem no primeiro andar. Tem gente que enxerga bastante, mas não vê quase nada. E tem gente que é cego, mas consegue ver além das paredes. O homem era cego, mas ele conseguiu ter a visão de que só Jesus Cristo podia salvá-lo. E ele clamou, ele gritou, ele esperneou, e Jesus perguntou, e ele tinha na ponta da língua a resposta: eu quero ver de novo. Quem sabe Jesus não está aqui essa noite perguntando para nós que estamos aqui e para as quase 70 pessoas que estão nos assistindo agora através da internet, só no YouTube quase 70, será que Jesus não está novamente nos perguntando: que queres que eu te faça? Mas a gente não tem uma resposta na ponta da língua. Se Jesus descesse aqui agora materializado, encarnado, ressurreto e dissesse: Pibitaim, que queres que eu te faça? Será que nós teríamos uma resposta?
Ou a gente ia ficar, ih, Jesus, pegou a gente de surpresa, vamos pensar, e aí, gente, qual é a nossa prioridade? O que a gente precisa? O que a gente quer? E agora? O que a gente pede para Jesus? Sabe por que é que a gente não recebe? Que a gente não sabe o que quer. O que queres que eu te faça? E Jesus está em nós através do seu Espírito, disponível para nós todos os dias, nos fazendo essa pergunta: que queres que eu te faça? E a gente não recebe, porque a gente não sabe o que quer. Só Jesus Cristo pode nos salvar. E a última frase é: imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Olha que coisa linda. Não tem uma pessoa que é verdadeiramente salva por Jesus que não brote nela um desejo urgente de seguir Jesus caminho afora. Ah, Jesus me salvou, mas eu não gosto muito de andar atrás dele não. Jesus me deu a vida eterna, mas eu não gosto muito de frequentar onde o corpo dele se reúne. Jesus me salvou, mas eu não quero muito me envolver com a obra dele. Jesus me salvou, mas eu não estou disposto a dar os meus passos e ir como ele andou, fazer o que ele faria, dizer o que ele diria, viver o que ele viveria, orar o que ele oraria, para receber o que ele recebeu. A gente não está disposto, a gente quer receber de Jesus, mas depois que recebe se acomoda e glória a Deus, aleluia, e não quer dar sequência na caminhada. Jesus não quer só nos salvar, Ele quer que a gente ande atrás dele, sendo seus discípulos. Quem sabe Jesus tirou aquele homem da cegueira, não pelo simples fato dele voltar a ver. Eu não estou diminuindo a capacidade de ver, isso é excelente, e se eu perder minha visão física, minha vida vai dificultar muito. O que eu estou dizendo é que ver fisicamente, talvez seria o mais simples para Jesus fazer. O mais difícil era brotar no coração daquele homem o desejo incessante de caminhar atrás de Jesus, sendo a partir daquele momento um dos seus novos discípulos. E o que dá muita tristeza no coração de Jesus, e eu estou falando aqui em nome de Jesus, em nome dele eu falo, ele fica muito triste quando ele salva a gente e a gente não sai andando atrás dele. Quanta ingratidão! Eu salvei o casamento de vocês e vocês continuam inertes. Eu salvei as crianças de vocês e vocês continuam inertes. Eu salvei vocês da avareza de vocês. Só eu morri e ressuscitei por vocês. Eu salvei vocês da vaidade de vocês. Eu fiz vocês verem, além de enxergarem. E ainda assim, depois disso tudo, vocês não querem vir após mim? Fazer o que eu faria? Por isso que só Jesus Cristo salva. Porque apesar de toda a nossa ingratidão, Ele continua nos oferecendo a possibilidade de participar da sua obra e do seu reino. E é por isso que a gente faz missões. E é por isso que ficamos o mês de setembro e outubro inteiro falando, ofertando, orando e produzindo missões, porque nós cremos que só Jesus Cristo salva.